Shalom, shalom, bom dia. Estamos hoje no dia 15 de novembro do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico estamos hoje no dia 11 do mês de Kislev do ano 5782. Estamos aqui em uma lição a cada dia com o nosso rabino Hafetz Haim sobre Shemirat Halashon, guardar a língua. Nesse aspecto, nós temos aí, através do nosso rabino, realmente princípios, preceitos, ensinamentos, exortações, bem como também reflexões sobre o modo de falar. Em todas as coisas, o que o rabino Hafetz Haim quer focar para nós é o nosso reeducar no estilo de falar baseado exatamente na Bíblia, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são preceitos de Hashem, preceitos do Eterno, para que nós possamos realmente sabermos tratar o próximo, para que nós possamos não somente recebermos da parte de Deus bênçãos, mas também a nossa família, nossos amigos, os nossos queridos, aonde nós estivermos, no nosso local de trabalho, negócios, escola e etc. e tal, todo e qualquer contato com o nosso semelhante, nós possamos estar de fato dentro de um princípio em que nós possamos realmente termos um bom trato na fala para com o nosso próximo. Um dos nossos sábios, da nossa sabedoria judaica, nos fala sobre essa questão, dizendo assim, um deles é Rovot Halevavot, um dos sábios, que diz assim, a boca é o cálamo do coração, a boca expressa o conteúdo do coração. Uma boca que gospe veneno somente pode ser o meio de vazão para um coração que produz veneno. Então, por isso, se a boca é o cálamo do coração, quer dizer, a haste do coração, ou seja, a fala, ela expressa o que de fato vai no seu coração, no seu interior. Por isso, a Torá, ela trata com essa questão, examinando da seguinte forma, que uma estreita ligação entre as palavras e o coração orientam toda a pessoa para que se esforce e substitua o escuro pelo iluminado, a baixeza pela grandeza. Então, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, traz para nós essa reflexão. Por isso que o salmista, no Salmo 34, verso 13, diz assim, qual é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? A resposta bem simples do salmista é, protege a tua língua do mal. Porque o rei Davi acrescentou as palavras para ver o bem que nós temos. Qual é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? Qual foi o objetivo do rei Davi nesse salmo ter acrescentado exatamente as palavras para ver o bem? Então a resposta é que ver o bem nos outros e na vida é o motor que impulsiona o Shemirat Halashon, que impulsiona o quê? O guardar a língua para falar mal. Então, nesse aspecto aqui, para ver o bem, o que o rei Davi ele quer focar, que nós possamos olhar para as pessoas e olhar o bem, para ver o bem. Não existe uma pessoa plenamente ruim, má. Há alguma coisa boa e você precisa procurar isto, porque através disso daí você pode fazer com que aquela pessoa ela possa realmente se esforçar e substituir a escuridão pelo iluminado, a baixeza pela grandeza. Às vezes está faltando apenas aquela questão do start, para que a pessoa seja de fato despertada
para sair do escuro para o iluminado e da baixeza para a grandeza. Então ver o bem é a meta, mas a Torá não fica nisso. Ela pavimenta o caminho que leva a essa meta, com passos práticos, que são as leis da fala correta. Praticando essas leis, esses preceitos, toda pessoa é treinada para enxergar o bem nos seus semelhantes. Então, por isso, todo e qualquer cuidado é exatamente dentro desse aspecto, para ver o bem. Assim como também, se você está presenciando alguma coisa, por exemplo, uma pessoa má, que queira prejudicar alguém, queira fazer mal a alguém, você precisa tomar certas atitudes, você precisa tomar decisões. E é sobre isso hoje que o nosso Rabino Rav Tzihai quer trazer neste tema, o dano possível, ou danos possíveis. Então, o nosso Rabino Rav Tzihai nos fala da seguinte forma: ao contrário dos outros casos de finalidade construtiva, proteger alguém de um possível dano é permissível, apesar de não haver nenhuma informação em primeira mão. Então aqui ele está dizendo, sobre a questão de finalidade construtiva, é quando você fala verdades referente a uma pessoa má, que pratica Lashon Hará, maledicência, fofoca, Essa finalidade construtiva é quando você vai advertir alguém, vai chamar a atenção de alguém para ficar esperta contra determinada pessoa. Então, nesse sentido, quando você tem de fato prova cabal, real, então, e você percebe que alguém vai cair nas lábias, do fofoqueiro, então você chegar e alertar a pessoa falando as questões negativas daquela outra pessoa é permissível. Por quê? Porque você vai estar evitando que uma pessoa caia na armadilha do Lashon Hará, da língua maldita. Porque quem fala e quem ouve fofoca, maledicência, está debaixo da mesma punição. Então, nesse aspecto, a finalidade construtiva é de você salvar alguém para não cair nessa mesma punição em que o fofoqueiro está. Então, isso chama-se finalidade construtiva, ok? Então, continuando. Se alguém por acaso ouvir dizer que uma pessoa está planejando prejudicar a outra, é permissível aconselhar a vítima em potencial para que fique alerta quanto ao suspeito. Nesse caso, quando as suspeitas são baseadas num boato, a informação não deve ser apresentada como um fato. Ou seja, se você tem certeza, a informação que você tem é uma informação certa, categórica, concreta, real, que o fofoqueiro, aquele que pratica Lashon Hará, maledicência, que gosta de jogar também uma pessoa contra a outra. Se você tem uma informação real, concreta, então você deve advertir a suposta vítima ou a vítima potencial daquela pessoa perversa a ficar alerta contra ela. É permissível isso daí, é permitido você falar negativamente daquela pessoa, porque você estará salvando uma vida das garras do Lashon Hará e do fofoqueiro. Então é permitido isso daí. Quando você tem uma informação que não é concreta, não é real, é apenas um boato, então quando você vai conversar com a vítima em potencial, você não pode dizer à vítima em potencial que o fato é real, que trata-se de um boato, apenas você está alertando aquela pessoa para ficar prevenida, de não cair nas armadilhas daquela suposto agressor de Lashon Hará contra ela. Então você não pode falar de forma categórica que é verdade, que é real. Você vai falar para a suposta vítima ou a vítima em potencial
que ó, o boato que eu fiquei sabendo é este. Eu não tenho certeza que é, porém eu estou alertando você, né, de um potencial perigo que você está passando com referência a essa pessoa. Portanto, se essa pessoa se aproximar de você, você fique alerta, cuidado, preste atenção no que ela vai falar, no que ela vai comentar, e para você estar alerta. Você percebendo que ela vem com fofoca, com maledicência, começar a falar mal dos outros, ou alguma coisa, para poder pegar você nas suas redes, então você já esteja alerta, porque realmente o objetivo dela é de prejudicar você em alguma situação ou em alguma coisa, certo? Então, por exemplo, no local um ambiente de trabalho, né? Então o fofoqueiro, ele se aproxima de você e ele começa a falar mal, por exemplo, do gerente, do chefe, né? Do líder do setor, por exemplo, né? E você dá ouvidos, você não fala não, eu não gosto de fofoca, eu não gosto de blá 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 não, mimimi não é comigo não, então ó, procure outra pessoa, comigo não. Então essa pessoa certamente, a partir do momento que ela encontra resistência em você, esse fofoqueiro ele não volta mais a falar contigo, sobre fofoca não, certo? Agora se você fica em silêncio, e você aceita a conversação, a má conversação dela, você está caindo nas garras, vamos dizer assim, você está caindo na armadilha dele, dessa pessoa. Quando ela sair de perto de você, ela vai chegar lá para aquele líder do setor, ou gerente, ou algo semelhante, e vai chegar para ele e vai falar assim, ó, o fulano, o Beltrano ali, ele está falando mal de você. Então, cuidado com ele. Então, aquele líder do setor, ou gerente ali daquele setor, ou da loja, etc. e tal, né? Então, ele vai olhar para você de que forma? Ele vai olhar para você com maus olhos. Porque o fofoqueiro foi falar mal de você. Porque você deu ouvidos ao que ele foi falar para você. Então, a partir do momento em que o fofoqueiro chega para você e você está alerta, então alguém te avisou, cuidado com aquele ali, aquela pessoa é potencialmente fofoqueira. Se ela não tem um fato concreto real, então ela alerta você, cuidado com tal pessoa, que aquela pessoa tem um potencial de ser fofoqueiro, certo? Não tem um fato real em que ela queira prejudicar você, mas cuidado. Se você tem um fato real, aí você vai falar de forma categórica, com firmeza e com toda certeza. Então essas duas situações, isso chama-se finalidade construtiva. Você está se dedicando a tirar alguém de um perigo iminente. Você não pode anunciar alguma coisa e sentir prazer de falar mal daquela pessoa. Aí você está dentro do Lashon Hará. É diferente. Então, nós precisamos, de fato, sabermos realmente o que é Shemirat Halashon. Guardar a língua. Ok? Continuando, o nosso Rabino Rav Serhaim ainda lhe diz: deve ser dito claramente que as preocupações se originam de uma informação indireta, que pode ou não ser verdadeira. Então é por isso que você tem que ser verdadeiro, né? Você tem que ter um coração positivo, você tem que ter uma mente positiva, à luz dos olhos de Deus e à luz da sua palavra, para você não cometer Lashon Hará, mas você ser um instrumento de Deus para livrar alguém de um perigo iminente. Então o Rav Serhaim afirma que, apesar que aquele que deixa de advertir o seu semelhante de um perigo iminente estar violando a regra, não fiques parado enquanto o sangue do teu semelhante está sendo derramado. Isto não se aplica quando alguém não tem como verificar pessoalmente se um perigo existe de fato,
Todavia, é correto transmitir informação indireta, se isso pode evitar dano a alguém. Então, nesse aspecto aqui, o nosso Rabino Hafetz Haim, sobre Shemirat Halashon, guardar a língua, está alertando-nos, né, ou orientando-nos, né, nesse sentido de que advertir o nosso próximo, o nosso semelhante, de um perigo iminente, é um dever que nós temos, é um dever de amor ao próximo, certo? E nós precisamos estar atentos exatamente a este ditado judaico que diz assim: não fiques parado quando o sangue do teu semelhante está sendo derramado. Porque quando você sabe que alguém vai de fato praticar o mal contra o seu próximo, o seu semelhante, e você tem consciência disso, você sabe disso, e você não faz nada para alertar a vítima em potencial, então você está violando isto. Você está ficando calado enquanto o sangue do seu semelhante está sendo derramado. Então, esse dever de amor ao próximo, nós não podemos jamais esquecer ou ficarmos indiferentes com ele. Então é isso que o Rabino Hafetz Haim está dizendo, né? Então, não fiques parado enquanto o sangue do teu semelhante está sendo derramado. Então esteja atento, de fato, a esta realidade. É correto transmitir uma informação indireta, se isso pode evitar dano a alguém. Essa informação indireta é exatamente naquele aspecto em que você não tem certeza cabal, você não tem certeza plenamente, você tem uma informação indireta, é um boato. Então, por isso, você chega para a vítima em potencial, fala sobre o fato, do agressor em potencial, certo? Mas deixando claro para ela, ó, eu não tenho um fato concreto, mas como chegou essa informação indireta para mim, eu estou te passando. Então fique alerta com referência a tal pessoa, mas eu não posso dizer para você se realmente o é. É só ficar alerta, analisar os fatos, cuidado com as palavras que a pessoa disser, e pelas palavras dela você vai discernir se de fato a informação indireta ela é de fato real ou não. Então, essa advertência, porque você vê que há um potencial de dano àquela vítima em potencial, você está alertando, você está cumprindo o mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse sentido, amados, a orientação do nosso Rabino Hafetz Haim para o dia de hoje, sobre guardar a língua, né? Então, o dano possível, nós não podemos, de fato, ficarmos indiferentes se nós sabemos alguma informação, seja ela real ou indireta, de que alguém pode sofrer um dano. Então, nós devemos exercer realmente o dever do amor ao próximo, com todas as cautelas já mencionadas, para que não venhamos cair no Lashon Hará. Por isso, amados, seja forte, seja luz, seja aquele que verdadeiramente pratica o dever do amor ao próximo. Até amanhã. Shalom, shalom.